Ok, então vamos verificar agora rebatimento de figuras planas contidas em plano vertical. O que seria? Temos aqui uma determinada figura, caracterizada aqui pelos pontos A, B e C. Esta figura ela encontra-se acumulada, ou seja, as suas projeções estão acumuladas juntamente com o traço do plano. Então temos um plano vertical que está caracterizado por sua projeção acumulada e temos uma figura que está contida nesse plano vertical. E a ideia é verificarmos a verdadeira grandeza dessa figura, certo? Então vamos verificar a verdadeira grandeza através do rebatimento. Vamos supor que esses pontos A, B e C pertencem a uma circunferência. Bom, e todos os pontos dessa circunferência vão ficar também acumulados no traço do próprio plano. Então, qual a ideia? A ideia é estabelecer o rebatimento da figura que está contida nesse plano vertical, de tal forma que a gente consiga observar essa figura num plano de cota constante. E com isso vamos obter essa figura em verdadeira grandeza. Bom, sabemos que uma circunferência ela pode ficar definida, tá? Caracterizada através de 3 pontos não colineares. Então a ideia é rebater esses pontos e representarmos esta circunferência. Então vamos fazer esse rebatimento. Podemos rebater aqui para um plano de cota constante. Podemos rebater para o valor de cota 0. Então traçamos uma perpendicular ao traço do plano. Então dessa perpendicular aqui. E nesta perpendicular vamos marcar o valor de 3 unidades. Então marcamos aqui o valor de 3 unidades. Significa que este ponto vai ser o ponto A rebatido ao valor de cota 0. Então podemos deixar aqui com uma espessura um pouco menor, que vai nos caracterizar estas informações. Deixar aqui com uma espessura menor e vamos deixar a caracterização como sendo o ponto A rebatido ao valor de cota 0. Então, para rebatermos uma figura que está contida em um plano vertical, basta traçar linhas perpendiculares ao traço do plano, certo? Com isso, vamos estabelecer esse giro do plano vertical de tal forma que ele venha a ficar coincidente ao plano de cota 0. Então, aqui temos A rebatido ao valor 0 e este mesmo processo vamos executar para os outros pontos, para o ponto B e para o ponto C. Então, uma perpendicular que passe pelo ponto B e uma perpendicular que passe pelo valor de cota 2. Aqui marcamos os valores correspondentes, uma unidade, e aqui vamos marcar o valor de 2 unidades. Então, aqui temos uma unidade e aqui temos uma unidade e aqui 2 unidades. Então, aqui a medida é 3, a medida é 1 e a medida é 2. Com isso, temos os pontos B e C rebatidos também ao valor de cota 0. Então, caracterizamos esses pontos. Podemos deixar caracterizados. Realizar uma cópia aqui para facilitar a representação. Então, aqui vamos ter o ponto B rebatido ao valor de cota 1. A partir do momento que temos esses pontos rebatidos, a gente vai conseguir já caracterizar a própria circunferência. Então, vamos estabelecer essa representação da circunferência através de mediatrizes, certo? Então, vamos representar segmentos de retas, que vão passar por cada um desses pontos, e através desses segmentos vamos conseguir caracterizar a circunferência. Vamos conseguir encontrar o centro da circunferência. E a partir do centro, obviamente, vamos ter que traçar a circunferência que vai passar por esses pontos rebatidos. Então, a partir disso, desses pontos que se encontram rebatidos, vamos representarmos segmentos de retas, tá?
E por esses segmentos de retas, vamos representar as mediatrizes para caracterizarmos o centro da circunferência. Então, esses segmentos daqui, temos que traçar mediatrizes. Tá? Então, para traçar a mediatriz, podemos utilizar a ponta seca do compasso, a partir do ponto C, pode ser, um pouco maior que a metade. Tá? Um pouco maior que a metade desse segmento CB. Com esta mesma abertura, vamos utilizar a partir do ponto B. E a partir destas intersecções, dessas duas circunferências, vamos ter o ponto correspondente, vamos ter a reta que corresponde à mediatriz. Ou seja, é uma reta que todos os pontos contidos nela são equidistantes a C e equidistantes a B. Então, esta reta daqui é a mediatriz. E esta mediatriz podemos estender, tá? Prolongar ela. Ela dividiu esse segmento em duas partes idênticas. O mesmo processo vamos fazer aqui entre A e B. Essa circunferência não nos adianta porque ela não é um pouco maior que a metade. Então, temos que utilizar um pouco maior que a metade. De A até B, uma circunferência qualquer, mas um pouco maior que a metade do próprio segmento. E esta mesma abertura vamos utilizar a partir do ponto B. Unindo os pontos que correspondem às intersecções, neste ponto até este ponto daqui, podemos prolongar. Ao realizarmos este prolongamento desta mediatriz, vamos encontrar a outra mediatriz. A intersecção das duas mediatrizes vão nos dar o centro da circunferência. E este centro da circunferência, obviamente a circunferência vai ter que passar pelos três pontos, certo? Pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. Então, esta circunferência, ela encontra-se aqui em verdadeira grandeza, certo? Essa circunferência está em verdadeira grandeza. Então, caracterizamos aqui o ponto A, B e C. E claro, se quiséssemos obter outros valores de cota, poderíamos transferir novamente para o traço do plano. Aí seria a questão do alçamento, sair desse plano rebatido para a representação de projeção.